diária. Gênesis 47. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e, se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: traga então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, não mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo,
José os reduziu à servidão, de uma à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muitos. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Amém? Para refletir, Gênesis 47 registra o episódio em que Jacó conheceu o faraó. Mostra também os trâmites da política de José na administração do Egito durante o tempo de crise. Por causa da fome que assolava a terra, José executou medidas que aumentaram o domínio de Faraó. Depois que sua família chegou ao Egito e se fixou na terra, José foi até Faraó para lhe informar dos fatos. Ele disse a Faraó que seu pai e seus irmãos, com tudo que tinham, já estavam nos domínios egípcios da terra de Gósen. Então, José tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. O texto não diz quais foram eles. Tal como José havia previsto no capítulo anterior, Faraó perguntou a seus irmãos qual era a profissão deles. Então, os irmãos de José responderam a Faraó que o trabalho deles era apacentar rebanhos. Eles também explicaram a Faraó que o motivo de agora eles estarem habitando no Egito era a fome severa que havia atingido a terra de Canaã. Diante da explicação dos irmãos de José e do pedido deles de poder habitar na terra de Gósen, Faraó disse a José que ele fizesse com que seus familiares habitassem no melhor da terra do Egito. José também trouxe seu pai Jacó para conhecer a Faraó. O texto bíblico diz que naquela ocasião Jacó abençoou a Faraó. Esse é um ponto importante, porque na Bíblia geralmente o maior é quem abençoa o menor. Depois, Faraó perguntou a Jacó qual era a sua idade. A resposta dada por Jacó foi realmente muito interessante. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Perceba que Jacó informou sua idade
como anos de peregrinações. O mesmo ele também faz ao falar da vida de seus pais. Em outras palavras, Jacó estava afirmando que, tal como a vida de seus pais, sua vida foi também de um estrangeiro. Embora sua descendência fosse herdeira da promessa da aliança, que incluía a posse da terra, os patriarcas de Israel esperavam muito mais que uma pátria terrena. Na verdade, eles aguardavam uma cidade celestial e eterna, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Além disso, ao falar sobre sua vida a Faraó, Jacó também admitiu que durante seus anos de vida ele teve de lidar com muitas aflições. Depois de abençoar Faraó, Jacó saiu de sua presença. Então o escritor de Gênesis informa que José tratou de estabelecer seu pai e seus irmãos na terra do Egito, dando-lhes possessão tal como Faraó havia lhe ordenado. Nesse ponto, o texto bíblico diz que a família de José se fixou na terra de Ramessés. Provavelmente, essa designação foi incluída como nome alternativo da terra de Gósen, para informar com mais exatidão a localização daquele lugar para os leitores posteriores ao tempo de Moisés. Esse capítulo termina informando que Jacó viveu mais 17 anos no Egito, totalizando 147 anos. Ali sua família prosperou e se multiplicou. Quando o tempo de sua morte já estava se aproximando, Jacó chamou José e fez jurar que não deixaria que seu corpo fosse enterrado no Egito, mas que cuidaria de sepultá-lo em Canaã, junto de seus pais. José confirmou solenemente a Jacó que seu pedido seria atendido. Amém? Fique conosco, acione o sininho das notificações para continuarmos juntos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.